para aquele que vive, aquele que reina. Não, meu irmão, você não está em um lugar normal. Você não está em um velório. Você não está em um tribunal. Você está na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na presença de Deus a alegria, na presença de Deus a liberdade, porque o Espírito de Deus move os nossos corações nessa noite. Você não entendeu? Ele vive, Ele reina, Ele está entre nós, operando, transformando, curando, restaurando, e Ele está sendo glorificado. Aleluia, 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 santo Deus. Quanto mais você abrir a tua boca, mais você vai assistir. Quanto mais você entender que não é o pastor que move a igreja, mas é o Espírito, e por seu Espírito tem que dar liberdade e vazão para Ele operar na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Eu tenho uma palavra para o teu coração. Aleluia! Estava falando com o diácono Rafael. Hoje foi bastante corrido, irmão. Pode sentar, saí da consagração, fui na casa da tia da minha esposa, e de lá eu fui em casa meditar nas escrituras. Estava montando um sermão, anotando, fazendo algumas anotações, e aí eu lembrei, mandei mensagem que o culto começava às 7 horas. Peguei minhas coisas, saí correndo e acabei acabando deixando o caderno do sermão lá em casa. Ainda bem que a gente começou a ler e a gente começou a guardar algumas coisas na cabeça, tá, irmão? Tem uma coisa, irmão, que eu esqueço muitas coisas, mas a palavra de Deus, irmão, ela permanece no meu coração. Amém? Eu quero compartilhar com você algo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro de Esther, capítulo de número... Nós vamos ler o capítulo de número 3 e versículo de número 7. Seja glória ao teu nome, Jesus. Seja honra ao teu nome. Livro de Esther, irmão, é um livro bastante difícil de achar. Quem que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem que não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Mano. Achei. Achou? Salmo, Jó, Esther. Isso, se eu não me engano. Salmo, Jó. Depois de Neemias e antes de Jó, Fica no meio ali, irmãos? Esther, é um livro pequeno. O livro de Esther, irmão, é um livro onde você não vai ver o nome Deus, tá? Você não vai ver Deus como nos outros livros, como nos livros de Reis, como no livro de Neemias, como no livro de Samuel, como no livro de Salmos. O livro de Esther vai falar da história de uma judia, que estava vivenciando o pós-cativeiro babilônico. Tanto Esther como Neemias, ele foi após o cativeiro babilônico, tá, irmão? Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, quando o rei Ciro deu a carta para os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir a cidade, alguns judeus, primeira leva, alguns judeus vieram com Esdras. Esdras foi o primeiro que conduziu os judeus até Jerusalém para abrir o alicerce, para dar edificação ao templo, à casa de Deus novamente. E Neemias, ele está ainda na cidade de Suzã, mas Neemias fica sabendo como está o estado do povo de Jerusalém, o povo o judeu. Então Neemias, ele sai da cidade de Suzã, aonde ele estava no palácio do rei, e ele então vai socorrer os irmãos que estão lá vivendo em miséria, em grande escassez. E a história de Neemias, quando eu comecei a ler isso daqui, Rafa, eu fiquei, sabe, perplexo. Por quê? Porque aqui o livro de Esther vai falar da soberania de Deus, O livro de Esther vai falar da soberania de Deus, Deus conhecendo todas as coisas. E quando Neemias ele sai do palácio, é um exemplo. Neemias estava no palácio, estava comendo do bom e do melhor, mas quando ele fica sabendo, ele sai do palácio e vai até os seus irmãos que estavam vivendo em miséria. Eu vejo a tipificação de Neemias com Cristo.
né? Como Cristo, porque Jesus estava na glória. Paulo vai escrever isso em Filipenses, né? Mas ele, vendo as nossas misérias, ele deixou o trono de glória e veio a este mundo para nos resgatar. Aleluia. Neemias era a tipificação de Cristo. Agora, enquanto Esther é uma judia que estava vivendo ali ainda na cidade de Susa, onde era o reinado de Artaxerxes, ou Xerxes, como é bem conhecido. E nós vamos ler o capítulo 3, porque eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Capítulo 3, versículo 7 diz assim, olha: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur. Pur significa sorte, tá, irmão? Uma palavra em hebraica que significa sorte. Foi lançado a sorte. E isto fizeram um sorteio na presença de Amã. Amã era alguém que estava no palácio, para determinar o dia e o mês. E foi ser sorteado no 12º mês, que é o mês de Adar. E então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem a lei do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete que sejam mortos, e eu porei as mãos do que executam a obra 340 toneladas de prata, para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel de sinete e deu a Amã, filho de Hametada, isso? Hametada, né? Isso. Inimigo dos judeus, e disse: fique com essa prata e faça com este povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram o secretário do rei, segundo tudo que Amã havia ordenado. Escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e ao chefe de cada povo. A ordem deveria ser endereçada a cada província no seu próprio modo, e descrever a cada povo a sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selado com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiro a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto jovens como velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos e mortos, aniquilados, e que seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei, todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade de Susa. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Capítulo 4, versículo 7. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido a pagar ao tesouro do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Somente até aí. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem para os nossos corações no tema: melhor que estar no palácio é estar na presença do rei. Aleluia. Amém? Melhor do que estar no palácio, melhor é estar na presença do rei.
Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela não pode ser uma vida levada de qualquer maneira. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida de intimidade, de relacionamento, de entrega, de devoção. O texto que nós acabamos de ler vai falar de uma história de uma mulher chamada Esther. E todos nós conhecemos o livro de Esther. Quem que já leu o livro de Esther? Que levanta a mão, todinho. Eu li o livro de Esther hoje, irmão. Hoje não, foi hoje pela manhã. Eu comecei ontem e terminei hoje. Eu li ele todinho para entender a história do que Deus queria falar ao nosso coração. E o livro de Esther é um livro, como eu disse para os irmãos, que não vai mostrar nitidamente Deus, mas vai mostrar a soberania, o controle de Deus diante de uma nação. Esther foi um dos judeus, ou uma das judias, que não regressaram para Jerusalém. Se você pegar a história, alguns judeus que ficaram no cativeiro, que ficaram depois da libertação do cativeiro babilônico, eles ficaram ali na região de Babilônia, e alguns constituíram famílias, tinham posses, e quando chegou a carta de libertação por Ciro, alguns decidiram não regressar a Jerusalém para recomeçar tudo de novo. E no caso nós vamos ver, por exemplo, Neemias, que ficou servindo ao rei no palácio, Mardoqueu, que também ficou na cidade de Suzã, e também Esther e outros judeus. E a história vai nos dizer que o povo judeu de alguma forma incomodava aqueles que eram antissemitas. O que eram os antissemitas? Aqueles que não aceitavam a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó. Eram os inimigos dos judeus. E nós entendemos que esses homens, eles queriam de várias formas exterminar. E os judeus, especificamente judeus, eles vivem constantemente lutando. Por quê? As nações querem exterminar. Por exemplo, nós estamos vendo hoje, no pleno século XXI, lá no Oriente Médio, está tendo um ataque de alguns terroristas contra o povo judeu, porque eles não aceitam o povo judeu, eles querem exterminar, eles querem aniquilar. São antissemitas, pessoas que não reconhecem, que não aceitam o povo judeu. E a história vai nos dizer que Assuero, ele estava vivendo um tempo de glamour, de grandeza. E eu fiz uma marcação aqui no capítulo 1, que quando Assuero está vivendo as suas mais belas glórias, ele vai fazer a primeira festa para mostrar a glória do seu reino, a soberania do seu reino. No capítulo 1, Assuero queria mostrar para os seus chefes de estado, os seus prefeitos, governadores, aquilo que ele estava conquistando durante o seu reinado. Ele vai fazer uma festa, e essa festa vai durar cerca de 180 dias. Após essa festa, ele vai convidar os mais chegados, os prefeitos, os governadores, e ele vai dar um banquete. E nesse banquete ele vai fazer tanto para grandes e como para pequenos. Só que o rei Assuero, ele liberou o vinho e não colocou exceção, e todos começaram a beber tanto que também ele vai se embriagar. E depois que ele estando embriagado, ele queria agora mostrar a sua mulher, chamada Vasti, porque Vasti era uma mulher bela, formosa, e ele pede para que um dos seus eunucos fosse buscar Vasti, para que essa se apresentasse diante dos governadores, dos prefeitos, para ver sua beleza. No capítulo 1, em versículo de número 10 em diante, enquanto o coração do rei estava alegre pelo vinho,
quando o eunuco vai buscar Vasti, a mando do rei, uma ordem do rei, um decreto do rei que não poderia ser negligenciado, quando o eunuco chega diante de Vasti, a rainha, e fala: olha, o rei mandou que você vestisse suas vestes reais, pegasse a sua coroa e comparecesse diante dele e diante dos seus governadores. Vasti, por sua vez, ela não acata a ordem do rei. E quando ela não acata a ordem do rei, o rei fica indignado. E todos nós conhecemos essa história. Mas eu fiz essa pontuação para deixar um deixa para as irmãs. Pastor, as irmãs? Porque Vasti é um tipo de mulher que ela quebra princípios. Vasti é um tipo de mulher que quebra ordens. Ela desonra uma ordem dada pelo seu marido. E com isso, a atitude de Vasti, se o rei não tivesse dado uma ordem para que tirasse ela do palácio, perdesse a coroa, isso ia propagar para outras mulheres. Então perceba, irmã, mulheres que aqui estão. Salomão dizia que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Por que a Vasti agiu desta forma? E Assuero, ele teve que se posicionar. Por quê? Jesus um dia, ele vai escrever no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 17, após Jesus ele ter expulsado um espírito maligno de um jovem que tinha a surdez e a mudez, os religiosos da época olharam para Jesus, diácono Rafael, e falavam assim: olha, esse daí certamente expulsa os demônios por príncipe de Beuzebu. No versículo 17, Jesus vai trazer um ensinamento. Que ensinamento que Jesus vai trazer? Olha, como que eu posso expulsar os demônios por príncipe de Beuzebu? Se eu faço isso, eu estou dividindo um rei, e um rei dividido não prosperará. Então Assuero estava fazendo o que aqui? Olha, se ela não está obedecendo às minhas ordens, o reino vai ficar dividido, e um reino dividido não prospera. Entenda a mulher, entenda a serva de Deus, entenda a mulher ungida por Deus. Deus te colocou ao lado do seu marido para que as bênçãos de Deus repousassem sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre o teu ambiente familiar. Só que às vezes nós queremos agir da nossa forma, não, eu não vou obedecer. Quem que é ele para mandar? Não é mandar, irmão. Existe uma hierarquia, existe uma ordem de Deus. O rei Assuero, então, ele vai buscar conselhos aos sábios daquela época. E quando ele vai buscar conselhos aos sábios daquela época, os sábios vão aconselhar o rei para que a rainha fosse tirada do seu cargo, do seu trono, para que não trouxesse uma rebelião diante do reinado de Assuero. E fazendo assim, o rei Assuero fez. Só que passando o efeito do vinho, o rei Assuero começa a ficar cabisbaixo, começa a ficar triste, porque ele já tinha batido e decretado uma ordem que a rainha perdesse agora a sua coroa e não tivesse mais autonomia de estar no palácio. Só que os sábios, olhando que o rei estava triste, eles vão chamar o rei Assuero para que esse decreto. E diante dessa seleção, após esse decreto, nós entramos na passagem, no texto que nós lemos, Esther. A palavra de Deus diz que o nome de Esther era Hadassa. Hadassa era uma palavra hebraica que significa murta. A murta é uma hortaliça que ela nasce no deserto,
As suas folhas são dela, e as folhas dela, Diácono Rafael, é extraída um óleo que sai um cheiro agradável, um perfume. Então, o nome de Radassa é murta. Ela exalava perfume, ela exalava a essência, ela exalava o cheiro, e ela era bela, ela era bonita. Enquanto Radassa significa murta, enquanto ela está no reinado de Assuero, é dado o nome a ela de Esther, que significa estrela, a que brilha. Então perceba que Esther carregava uma responsabilidade. Que responsabilidade, pastor Val? De exalar a essência, de passar a essência, de onde passar e as pessoas sentirem a essência que era extraída diante dela. Só que no capítulo 3 e versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer que Amã, estando no palácio, diante do rei, ele vai, de alguma forma, manipular o coração do rei, a mente do rei, para que esse decretasse uma lei. Que lei era essa? Para que todos os judeus viessem ser exterminados, destruídos, todos mortos, velhos, crianças, mulheres, jovens e homens. Era um decreto de morte. Só que a Bíblia vai nos dizer, Diácono Rafael, que enquanto Amã estando no palácio, é por isso que eu disse aqui no tema, irmão, melhor do que estar no palácio é estar na presença de Deus. Existem pessoas que estão dentro do palácio, estão dentro da igreja, mas não estão na presença de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, porque a igreja representa o palácio, o templo representa o palácio, o templo representa onde Deus manifesta a sua glória. E aqui Amã está dentro do palácio, mas a Bíblia diz que Esther também vai estar dentro do palácio. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com você: esteja no palácio, mas não esteja distraído. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma época, aonde está havendo uma grande distração das pessoas em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida espiritual. Ela tem a sua vida com Deus como algo normal, como algo rotineiro, como algo cotidiano. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Esther, ela foi colocada no palácio, mas Esther estava distraída. Por que estava distraída? Porque enquanto Esther estava dentro do palácio, a mãe estava diante do rei Assuero, dizendo: olha, escreve uma carta, um edito, e decreta a morte dos judeus, decreta a morte de mulheres, de crianças, de jovens, de velhos, decretem a morte. Irmão, você sabe a importância de nós estarmos aqui nesta noite? Você tem a noção da importância de você estar aqui nesta noite? O diabo tem decretado morte para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para o seu marido, mas Deus te colocou dentro do palácio para você não ficar distraído, despercebido. Deus colocou você aqui por causa de um propósito, para um propósito, e você não pode ficar distraído. Pastor Val, qual é o problema da distração? Vou explicar para você o problema da distração. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que um dia Davi, estando no seu palácio, estava tendo uma guerra. Davi, em vez de ir para a guerra, ele decide ficar em seu palácio. Olha Davi no palácio. Enquanto ele está no palácio, os soldados estão guerreando, estão batalhando.
Só que Davi, na sacada do seu palácio, olha só, irmão, a distração. Em vez de ele estar envolvido com a guerra, em vez de ele estar envolvido na batalha, ele está no seu palácio, acomodado, desapercebido. E enquanto ele está no seu palácio, na sua sacada, ele olha lá embaixo e ele observa uma jovem, uma mulher bela, bonita, aleluia. E ele começa a olhar uma mulher chamada Betseba, e ele deseja em seu coração e toma para si. Porque estava distraído, estava desapercebido. O que Davi foi envolvido pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Irmão, nós estamos em um tempo onde nós não podemos ficar distraído e desapercebido. Jesus um dia olhou para os seus discípulos no monte de Getsêmanes e disse: ficai aqui, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Nós devemos estar como um atalaio, atento, como um atalaio, observando. O que é um atalaio, pastor Val? Alguém que está na sentinela, observando o que está acontecendo em todo o tempo. Eu estou observando, o diabo está agindo, eu estou observando e eu estou orando para Deus cortar o laço do diabo na minha vida, na minha casa e na casa da minha família. E são muitas coisas, irmãos, que levam as pessoas a estarem distraídas. E uma das coisas que leva à distração são as tecnologias, são as coisas que o mundo está apresentando diante da sociedade, está tirando, aleluia, a mentalidade das pessoas em Deus. Infelizmente, irmão, o que mais acontece é dentro da igreja, porque a pessoa que orava já não ora mais, a pessoa que jejuava já não jejua mais, a pessoa que lia a Bíblia já não leia mais, porque está distraída e desapercebida. Mas hoje eu vim aqui nesta noite para declarar que o espírito de distração vai cair por terra, e Deus vai levantar nesta noite, nesta casa, homens e mulheres como atalaio do céu, para ficar atento, observando as coisas que estão acontecendo. Diferente de Esther, é Mardoqueu. Por quê? Porque enquanto Esther está no palácio, Mardoqueu está à porta do palácio. Só que Mardoqueu ouve um buchicinho que ia haver um decreto de morte. Olha como é bom estar atento, irmão. Tem pessoas que estão na igreja e vão estar desapercebidas, irmão. Tem pessoas que não entendem o propósito de estar aqui. Está seu corpo aqui, a sua carne aqui, mas a sua mente está voando. Tem gente que está caçando mosca na igreja, irmão. Tem gente que está caçando pernilongo na igreja, irmão. Tem gente que não sabe nem por que está aqui. Está com espírito de distração. O diabo tem colocado distração no coração do homem e da mulher. Mas Deus nessa noite quer te despertar para que você tenha um espírito de relacionamento com Deus, para que Deus possa revelar aquilo que o diabo está intentando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida do teu filho. Deus quer te levantar como um atalaio nesse século 21. O diabo não cansa, irmão. O diabo luta 24 horas por 48 horas para destruir a sua vida. Porque a intenção do diabo, Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Quando que o ladrão vem roubar, irmão, e saquear? É quando você está preparado? É quando você está distraído. É quando você está desapercebido. É quando você está desatento. E nós precisamos estar ligados naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus está operando. Primeiro ponto, a distração. Não fique distraído. Porque enquanto estivermos distraídos, o diabo está agindo. Agindo de que forma? Batendo decreto de morte contra famílias. Batendo decreto de separação contra casamentos. Batendo decreto de miséria, de droga, de prostituição. Mas olha, Mardoqueu, eu estou à porta do palácio. Eu ouço alguém decretando morte
para os judeus, a atitude de Mardoqueu foi rasgar as suas vestes, foi lançar-se em cinzas, foi colocar cinza sobre a sua cabeça e andar gritando na cidade de Suzã. Enquanto Esther está no palácio, desfrutando das coisas do palácio. Porque é assim, Diácono Rafael, quando o calo não aperta para mim, porque eu vou orar para quem está lá fora? Se eu estou aqui, estou desfrutando daquilo que Deus está me proporcionando, porque eu vou preocupar com alguém que está escravizado? A distração faz isso. Esther lá está desfrutando dos perfumes, dos vestidos, das vestimentas, e Mardoqueu lá embaixo, sentado em cinza, vestindo de pano de saco e gritando. Enquanto ele está gritando, um dos eunucos de Esther fica sabendo o que está acontecendo e vai alertar a Esther. E antes de eu entrar nesse tópico, eu acho interessante que Mardoqueu foi um tipo de crente que está sempre vigilante, atento no que está acontecendo. E se você pegar na história, se você ler o livro de Esther, um dia dois eunucos do rei, intentaram contra a vida do rei. E Mardoqueu ficou sabendo e mandou alertar Assuero. E Assuero mandou uma investigação e viu que era verídico aquilo que Mardoqueu mandou avisar. E esse intento contra a vida do rei não aconteceu. Agora a pergunta é para mim: Mardoqueu recebeu a recompensa, sim ou não? Recebeu? Sim ou não? Não. De imediato não. Ele avisou o rei, mas o rei mandou anotar no livro das crônicas. Ele não recebeu recompensa, Diácono Rafael. Ele não recebeu honrarias. E quem somos nós para exigir algo de Deus? No tempo de Deus vai acontecer. Aleluia. Se a recompensa não veio ainda, se a recompensa não chegou ainda, não acelere o processo, porque a soberania de Deus, ela age no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Aleluia. Às vezes nós fizemos algo para o reino, e às vezes nós queremos a recompensa de imediato. Queremos a bênção de imediata. E quando não vem, nós nos frustramos. Mas Mardoqueu não. Ele permaneceu na porta do palácio. Aleluia. E quando Esther, pela boca do eunuco, fica sabendo, e aqui vai o segundo tópico. Primeiro, cuidado com as distrações. Segundo, saiba das suas responsabilidades. Tenha conhecimento das suas responsabilidades como um cristão, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Tenha responsabilidade, saiba das suas responsabilidades. Não atribui as suas responsabilidades a terceiro. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te vocacionou e colocou uma responsabilidade nas tuas mãos. E você precisa saber das suas responsabilidades. O texto nos diz que quando Esther, olha só, Esther fica sabendo pela boca do eunuco o que estava acontecendo. Versículo de número 8. Do capítulo 3. Então Mardoqueu enviou uma carta, uma cópia da carta, escrita, do que havia sido escrito e publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. E Mordecai pediu para que o eunuco mostrasse a cópia a Esther e a pusesse em conhecer de tudo, a fim do que ela deveria falar ao rei, e pedisse misericórdia na presença do rei, e suplicasse pelo povo. A Esther no palácio, sem distraída, agora ela sabe da sua responsabilidade.
A cópia chegou diante dela, ficou sabendo, olha, existe um decreto de morte para o povo judeu. Vá pedir misericórdia diante do rei. Vai pedir misericórdia diante do rei, para que isso não aconteça. Sabe o que Esther vai dizer, irmão? Vai mandar o recado para Mardoqueu: eu não compareço diante do rei há 30 dias. Está no palácio e não comparece diante do rei. Irmão, quantas pessoas vêm para a igreja, não sente mais a graça de Deus. Entra morno, entra gelado, entra com um iceberg, entra aqui murmurando, entra aqui reclamando, volta aí reclamando, murmurando, gelado. Aí fala, o culto foi ruim, o culto foi péssimo. Não é que o culto não foi ruim, não é que o culto foi ruim, não é que o culto foi péssimo, é que você não apresenta diante de Deus. Ou seja, você precisa de um culto para se comparecer diante do rei, mas o rei está esperando você em todo momento, em todo segundo, em todo instante. O rei quer se relacionar com você, e você só precisa de um culto para conversar com ele. Não, ele não está esperando um culto, ele quer ter um relacionamento com você a todo momento, a toda hora, em todo segundo. Não é um culto que vai mostrar para mim que eu tenho um relacionamento com o rei. Não, é quando eu acordo, é quando eu faço a minha oração, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu louvo em casa, é quando eu adoro em casa, é quando eu reconheço que eu preciso da misericórdia e da graça dele em todos os momentos da minha vida. Aí nós queremos vir no culto como hoje em Santa Ceia. Deus, eu quero sentir a tua presença. Mas hoje você se compareceu diante do rei? Como foi o seu dia? Como foi sua semana? Aleluia, Jesus. Tantas coisas te distraíram, não é? Não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a Bíblia, não teve tempo para se relacionar com Deus. Aí nós queremos viver milagres de Deus, queremos viver o extraordinário de Deus. Estamos com uma mente distraída, estamos com uma mentalidade longe de Deus, e nós queremos desfrutar daquilo que o rei tem para nós. Só que existe um decreto de morte. Esther fala assim, olha, eu não posso comparecer diante do rei se ele não me chamar. E ela mandou essa mensagem a Mardoquai. Só que a Bíblia vai nos dizer Aleluia, Senhor. que Mardoqueu vai mandar outra mensagem para ela. Qual que é a mensagem? Ó Esther, não é só porque você está dentro do palácio que você está isenta. Porque se nós morremos aqui, ainda que nós, se você não fizer nada, se você não interceder, se você não clamar por misericórdia, eu tenho certeza que de outra parte Deus vai mandar. Irmão, se você não fazer, se você não fizer, não fica. Por isso que o pastor não exige nada de ninguém. Deus vai levantar prostituta, Deus vai levantar drogado, Deus vai levantar traficante. Aí quando Deus levanta, a irmã fica beiçuda, o irmão fica com inveja, fica com ciúme. Por quê? Está no palácio e não faz. Aí quando Deus levanta, por que Deus está usando tanto ele? É porque nós esquecemos das nossas responsabilidades, esquecemos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer. Estamos deixando de lado, mas Deus nessa noite está nos dando um chacoalhão, está mostrando para nós que nós precisamos entender o propósito que Deus colocou diante de nós. Não podemos ficar desapercebidos. Existe uma mensagem. Se você não fizer, Jesus vai dizer, se você não clamar, até as pedras vão clamar. Se você não fizer, Deus vai levantar a pedra, irmão. Deus vai levantar outro. Se o pastor vai hoje decidir hoje não quer mais pregar, você acha que a obra de Deus vai parar, irmão? Para nada. Porque a obra não é minha. Porque não é eu que faço nada. A obra é de Deus. Aleluia. Veja a história da igreja. Tentaram aniquilar a igreja. Tentaram acabar com a igreja. Matando homens, matando mulheres. Mas a igreja somente crescia. Aleluia. Porque Deus guarda a sua igreja. Deus livra a sua igreja verdadeira, imaculada. Mas o que eu disse, se você não clamar por misericórdia, fica sabendo, Esther, que socorro de outra parte virá.
Aí Esther, ela vai mudar o conceito dela. Agora, a diácono Rafael, ela vai se posicionar. Ela fala assim, se posicione aí, Esther. Ela vai falar assim, olha, já que eu não posso comparecer diante do rei, sem ele me chamar, eu e minhas moças, nós vamos decretar um jejum de 3 dias. Aleluia. Nós vamos jejuar 3 dias. Tem gente que não sabe o que é isso, Marlon. Tem gente que não sabe o que é jejum, Marlon. Jejum. Eu e minhas moças vão entrar em jejum e oração. Mas também, vocês entram em jejum e oração. Depois de 3 dias, eu vou me apresentar diante do rei. E se eu morrer, não tem problema, morrerei. Mas eu não vou negligenciar aquilo que Deus colocou eu para fazer. Se eu perecer, perecerei. Ela estava dizendo, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. Agora, se eu comparecer diante do rei e ele me matar, dar um decreto de morte, eu morrerei. Se eu morrer, morrerei. Se eu perecer, perecerei. Ela vai jejuar. Ela vai consagrar a sua vida. Aí, diácono Rafael, e aí, irmãos, quando nós falamos em consagração, quando nós falamos em oração, os irmãos não entendem. Não entendem esse sentido do mundo espiritual. Acha que o pastor está forçando alguma coisa. Mas não é. É que o pastor está chamando você para entrar nessa guerra espiritual. Aleluia. Porque enquanto você não entender e você guerrear as suas lutas, as suas guerras carnais, você vai ter frustração, você vai ter decepção. Mas quando você entender que as batalhas da vida não vencem na força do teu braço, mas é no joelho no chão, em oração e jejum, aí você entende que é Deus que vai agir, que é Deus que vai fazer, que é Deus que vai operar. Aleluia, Senhor. Esther vai jejuar 3 dias, 3 noites. Eu já vou para terminar para a gente fazer a ceia. E quando ela acaba de jejuar, no período de 3 dias, e orar, a Bíblia vai nos dizer que ela vai se comparecer diante de Deus. Diga, ela vai se comparecer. O terceiro tópico é: entre na presença com motivação certa. Entre na presença do rei com motivação certa. Tem pessoas que entram na presença do rei com motivações erradas. Quais são as motivações que te trouxe aqui nessa noite? O que fez você sair da sua casa e vir aqui? Aleluia, Senhor. O que fez você acordar hoje pela manhã, dobrar os seus joelhos e falar: Jesus, obrigado. Mas um dia o Senhor me deu a oportunidade de reconhecer que eu não sou nada sem Ti. Aleluia. Aí eu entendo quando o salmista vai escrever no Salmo 116: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Ele estava dizendo: Senhor, o que eu posso entregar diante do Senhor, o que me motivou eu fazer isso, o que me motivou eu trazer o meu sacrifício de louvor, a minha adoração, o que me motivou, Senhor, sabe o que foi, Senhor? É que um dia eu estava aprisionado pelo pecado, é que um dia eu estava sentenciado à morte, é que um dia eu estava escravo pela cocaína, é que um dia eu estava escravo pelas drogas, é que um dia eu estava escravo pela bebida, é que um dia eu estava escravo pela prostituição, mas a Tua graça e a Tua misericórdia me alcançou, e hoje, Senhor, eu quero entrar motivado, aleluia, em saber e ter a consciência que não é por mérito, mas é pela graça que eu estou em Tua presença. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Entre na presença do rei com a motivação certa. Qual era a motivação que Esther ia entrar na presença do rei? Rei, existe um decreto de morte. Existe um decreto. Ela não vai expor. Se você ler a história eu não vou prolongar porque é muito longo. Mas se você entrar no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que Esther, ela vai apresentar diante do rei. O rei vai estender o cetro para Esther. E o rei vai dizer assim: rainha,
pede o que quiseres, Oh, glória. e eu te darei a metade do meu reino. Aleluia. Olha o que jejum faz, irmão. Oh, glória a Deus. Olha o que jejum faz. Olha o que a oração faz. Olha o que a santificação faz. Aleluia. Ela é poderosa para te chamar você na presença do Rei. Ela é poderosa para te atrair mais perto do Rei. A motivação era: Rei, existe um decreto de morte para o povo judeu. Existe um decreto de morte para o povo judeu. E eu faço parte deste povo. Você vai ler a história. O rei, quando fica sabendo disso, fica indignado. E vai dizer: quem é que fez isso? E ela vai dizer: é Amã, o que está no palácio. Esse fez um decreto de morte, de destruição para o meu povo. E você vai ler a história, irmão, uma história muito bonita. A Bíblia vai nos dizer que, olha para você ver, até então Mardoqueu estava à porta do palácio. Tudo estava sendo elaborado para a destruição dos judeus. Só que um dia Deus vai incomodar o rei de Rafael, vai tirar o sono do rei, e o rei vai mandar buscar os livros das crônicas. E nos livros das crônicas estava escrito que Mordecai um dia tinha avisado um complô contra o rei Assuero. E o rei vai perguntar: o que fizeram para Mardoquai? Recompensaram ele de alguma forma? Não. Aí o rei vai perguntar: quem que está no palácio, no jardim do palácio? Amã, já pronto para elaborar, para colocar em decreto a sua ordem de morte. Amã. Aí o rei vai chamar. Lê a história, irmão, é bonito demais. A Bíblia vai dizer que o rei vai perguntar para Amã: Amã, o que o rei poderia fazer a um homem em cujo ele se agrada? A irmã, sabendo que estava com o anel, falou: quem que mais o rei poderia se agradar a não ser de mim? Aí Amã falou assim: ó, rei, negócio é o seguinte, pega as suas vestes reais, coloca neste homem, pega o cavalo real e coloca esse homem amontado sobre o cavalo real, e pega alguém de confiança do seu reino e pede para puxar o cavalo e gritar: este é o homem cujo rei que se agrada. Aí Amã vai falar assim, aí o rei vai falar: Amã, faça tudo isso, viu? Mas vai fazer a Mardoqueu. Oh, glória. A recompensa veio na hora certa, Aleluia. na hora exata. Levante as tuas mãos. Oh, glória. Não fique preocupado naquilo que ainda não chegou, mas esteja debaixo do centro da vontade de Deus, que no tempo exato e na hora exata Deus trará recompensa sobre a sua vida. E ainda que exista um decreto de morte, Deus te colocou diante desta casa de oração, porque Ele quer te usar para alguém, para famílias, para pessoas. E você precisa estar atento naquilo que Deus quer te usar. E é por isso que Deus te trouxe hoje aqui nesta noite, para que você se compareça diante da presença dEle. Hoje não existe mais véu. Hoje já não existe mais obstáculo. Hoje nós podemos acessar a presença de Deus através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Se colocamos de pé em nome de Jesus. Guarde essa mensagem em teu coração. Depois você lê o livro de Esther. Primeiro tópico: cuidado com as distrações. Segundo tópico: saiba das suas responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade. E terceiro tópico: entre na presença do Rei com a motivação certa. Sempre quando você vir nesta casa, tenha em sua mente aquilo que você veio fazer aqui. Quais foram a motivação que trouxe você aqui? Fecha teus olhos, coloque a mão no teu coração.
Senhor Deus, graça te damos por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor traga um despertar ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor, meu Deus, possa abrir os olhos espirituais dos teus servos e da tua serva. E que eles possam, meu Deus, estar atentos com tudo aquilo que está acontecendo. Nós não vamos aceitar, meu Deus, o diabo, que é o nosso inimigo, destruir a nossa casa, a nossa família. Nós não aceitamos, meu Deus, o diabo destruir o nosso casamento. Nós não aceitamos, Senhor, nenhuma ação maligna dentro da nossa casa e da nossa família. Ainda que o diabo, Senhor, tenha decretado morte, destruição. Ah, Senhor, mas o Senhor está levantando homens e mulheres, Senhor. Homens, mulheres, jovens e crianças, meu Deus. Senhor, numa unção extraordinária. E eu creio que o Senhor irá mudar o cativeiro e a história do teu filho e da tua filha. Meu Deus, eu creio no teu milagre. Eu creio, Senhor, na tua providência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.